Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor, amém? Vamos começar mais uma vez nosso dia na presença do nosso Deus, meditando um pouquinho na palavra do Senhor. Eu estou falando sobre alguns pilares da vida espiritual. Pilares significam colunas, aquela parte da casa ou do edifício que sustenta o edifício. Sem o edifício, sem o pilar, sem a coluna, o edifício cai, o edifício entra em colapso. A nossa vida espiritual é a mesma coisa, ela tem pilares que sustentam, que dão sustentação à vida espiritual. Ontem eu falei sobre um dos pilares da vida espiritual, que é a paz, a importância da paz dentro do nosso coração, da nossa alma. O segundo pilar que eu vou falar para vocês hoje é a fé. A fé é um dos pilares, talvez o pilar central da vida espiritual. E eu quero falar um pouquinho sobre a fé. A palavra de Deus dá uma definição de fé. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a palavra de Deus diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Essa é a definição bíblica de fé. Quando a gente não vê, mas a gente tem convicção, não é? E Deus é um Deus de fé. O relacionamento com Deus é absolutamente um relacionamento baseado em fé. Deus exige a fé. Tanto é que em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, Deus diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. A maneira que Deus estabeleceu para que a gente se relacione com Ele é a fé. Nós não somos chamados para ver Deus. Nós não somos chamados para sentir, ou para cheirar, ou para tocar. Nós somos chamados para ter fé. A palavra de Deus diz que nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Agora, o que é fé? Fé não é um mero acreditar, como as pessoas pensam, não é? Fé não é uma mera crença, mas é uma convicção profunda que nos é concedida. É essa a definição bíblica da fé. A fé é uma concessão divina, é um presente, é um dom que Deus concede a nós por meio do Espírito Santo. Tanto é que em Romanos capítulo 12, versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim: conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus reparte a cada um de nós a mesma medida da fé. Deus nos dá uma medida da fé. Amém? E essa fé, ela é gerada por Jesus Cristo. Portanto, a gente pode dizer que a fé que temos é uma fé que vem de Jesus. Jesus é quem gera essa fé dentro de nós. Tanto que em Hebreus capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Autor significa aquele que gera, aquele que cria. De fato, a fé cristã, a fé que está no indivíduo que crê em Deus, é uma fé gerada por Jesus Cristo. Jesus é quem concede e que gera essa fé em nós. E se Ele gera, essa fé não é nossa, é uma fé de Cristo. A fé que temos e que exercemos em Cristo, na verdade é uma fé de Cristo. Existe uma diferença entre em Cristo e de Cristo. A fé em Cristo é exercício pela fé de Cristo, a fé que Ele me gera, que Ele coloca em mim. Eu gosto da tradução de Gálatas capítulo 2, versículo 20, da Bíblia, que diz assim: a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. É assim que o apóstolo Paulo diz nesse versículo de Gálatas 2, 20. A vida que eu agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, e não no Filho de Deus. Embora ele tivesse fé no Filho, mas ele compreendeu que a sua fé era uma fé, no final das contas, do próprio Filho. Toda vez que a gente consegue exercer fé que traz a manifestação do reino de Deus na terra,
nós estamos manifestando a fé de Cristo em nós. Isso é maravilhoso. Portanto, fé não é uma coisa fabricada. A fé é sempre gerada pelo Espírito Santo. Como? Por meio da palavra. A palavra de Deus diz. De sorte que a fé é pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 17. O que significa isso? Que a maneira como Deus gera essa fé em nós é de duas maneiras. Primeiro, por meio da palavra escrita, logos. A palavra escrita é a palavra em grego chamada logos. Mas a fé é gerada por meio de uma outra palavra que o Espírito inspira em nós e ilumina. Quando nós lemos a palavra logos escrita de Deus, existe uma outra palavra do Espírito em nós chamada rema. Essa palavra do Espírito é que fala ao nosso coração, gerando a convicção. Não basta ler a palavra logos escrita, é preciso uma voz, é preciso ouvir a voz do Espírito, trazendo a palavra da palavra para nós, para que nós possamos ter a fé gerada de Cristo em nós. Por isso que tem gente que lê a palavra logos, a palavra escrita, mas não consegue ter o rema, a palavra da fé, a palavra do Espírito. Amém? E se você crê em Cristo, você tem a fé de Cristo. Portanto, essa fé não é uma fé racional, não é uma fé exercida pela força da cabeça, da mentalidade. Eu vou ter fé, eu vou ter fé. Não, a fé é algo espiritual totalmente. Absolutamente. A natureza da fé, ela é do Espírito. Fé é uma coisa que é exercida no nosso espírito, não na nossa alma, na nossa mentalidade. A fé de milagres, a fé que produz milagres, é uma fé que a gente escuta a voz do Espírito e gera assim em nós uma fé capaz de operar algo sobrenatural numa determinada circunstância. Isso também é bíblico, está claro na palavra de Deus. Portanto, fé tem toda essa dimensão e nós vivemos pela fé. O apóstolo Paulo diz assim: o justo viverá pela fé. E você só pode viver nesse mundo de maneira vitoriosa pela fé. É isso que o apóstolo João diz. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vence as circunstâncias, vence a falta de recurso, vence todas as coisas que esse mundo maligno apresenta, só por meio da fé. A fé de Cristo operada em nós é que a gente pode vencer. Portanto, eu digo para você, a fé é um dos maiores pilares da vida espiritual. Procure ganhar essa fé perfeita do Espírito Santo através da palavra de Deus. Amém? Quero orar com você. Repita comigo essas palavras. Diga assim: Senhor nosso Deus, gera em mim, em meu coração, a fé perfeita de Cristo, para que eu possa viver nesse mundo de maneira vitoriosa, de maneira convicta, tendo convicção, certeza das coisas invisíveis que o Senhor tem para a minha vida. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus te abençoe nesse dia, que você tenha uma terça-feira maravilhosa, na graça de Deus, na presença do Senhor. Amanhã nós nos vemos, em nome de Jesus. Amém.